Fala Tricolada, eu aqui de volta, eu sou Alexandre Antônio, sejam muito bem-vindos aqui ao canal da família Tricolor. Seja muito bem-vindo, sinta-se em casa, se quiser se inscrever, se inscreva, vai ser de bom grado, vou ficar muito feliz com a sua inscrição. E depois de se inscrever, clica no sininho, eu recomendo a você, para que você receba as notificações quando eu tiver vídeo novo no canal. Faço vídeo todo dia falando sobre Fluminense e futebol. Rapaziada, tem muito assunto para falar, assunto acumulado durante o dia de hoje, a segunda-feira, depois da vitória que o Fluminense teve, linda vitória, não pelo futebol, mas linda pela festa da torcida e pelos 3 pontos conquistados em cima do América de Minas, que fez o Fluminense ultrapassar o Ceará e ultrapassasse o Internacional, nosso próximo adversário, depois de amanhã. Amanhã é terça, depois quarta-feira à noite, 21h30 da noite, eu vou estar no Maracanã novamente. Então, não para. Jogo quarta-feira contra o Internacional. Jogo de 6 pontos também, né? E vamos falar de desfalques, retorno. Tem assunto para falar aí. Foi acumulado durante o dia e esse vídeo da noite é bom que a gente pega tudo e bota tudo num formato só. Então vamos lá, vamos começar aqui. Desfalques para o jogo de quarta-feira contra o Internacional. André, volante, principal jogador do meio de campo do Fluminense, está suspenso. Recebeu o 3º cartão amarelo, está fora. Um grande desfalque. Péssima notícia perder o André num jogo importante contra o Internacional. Seria interessante receber o 3º cartão amarelo dele neste jogo contra o Internacional e ficar fora do jogo seguinte, do que perder esse jogo contra o Internacional, ainda mais jogando em casa. Esse jogo em casa, esses jogos em casa são importantíssimos, como também vai ser o da Chape na última rodada, né? Já está rebaixado, o último colocado. Outro desfalque certo, principalmente no mesmo setor, que é o da volância. O André está suspenso, entraria o Nonato. Não pode. Nonato não vai poder jogar. Ele é jogador emprestado pelo Internacional e para cumprir o contrato de empréstimo, ele não pode entrar em campo contra o seu ex-time, que é o Internacional. Então o Nonato está fora também dessa partida. Quais são as opções? Nós temos um garoto Wallace, que é pouco utilizado pelo Marcão, foi relacionado em 1 ou 2 jogos, mas está aí para ser utilizado, não utiliza porque não quer, porque o Wallace tem qualidade para isso. Não sei se o Marcão vai ter a coragem de utilizar o Wallace num jogo assim importante, ainda mais na reta final. Vamos ver, acho bem complicado. E a única opção, o único jogador que pode ser utilizado nessa função do André é o Wellington, né? Que a torcida do Fluminense quer ver pelas costas, mas o Wellington tornou-se aí a única opção viável nos olhos do Marcão para entrar em campo contra o Internacional. E o Fluminense perde muito com a entrada do Wellington, pela lentidão, pela frouxura na marcação. Ele é um jogador feito para ser marcador, ladrão de bola, ele joga ali naquela função à frente dos 2 zagueiros para dar proteção à zaga, mas ele não tem tido condições de fazer isso, tem marcado mal e, sem falar, as condições técnicas para avançar e tentar alguma coisa no meio de campo, né? É bom ele ficar quietinho, paradinho ali em frente da zaga, tentando ajudar na marcação. E mesmo assim, ele está fazendo isso mal. Mas é uma pena. Nós temos um desfalque do André e do Nonato, que só deixa a alternativa do Wellington para a escalação nesse jogo de quarta-feira. Já é uma má notícia para esse jogo. O Nino preocupa, o zagueirão Nino. Ele vai ser avaliado nesta terça-feira, dependendo do que for avaliado. No exame, ele que saiu aos 43 minutos do segundo tempo, nesse jogo contra o América, entrou o Lucas Claro no lugar dele. A contusão preocupa, quem traz essa informação é o Vitor Lessa, repórter do Dia e da CBN, e ele trouxe a informação que a situação do Nino preocupa, principalmente não só para esse jogo contra o Internacional, mas até as últimas rodadas desse Brasileirão. Pode ser que essa contusão tire o Nino das últimas rodadas do Fluminense nesse campeonato. Então a gente tem uma opção, pelo menos a gente tem uma boa opção no lugar dele, que é o Lucas Claro, que quando teve a sua oportunidade nos últimos jogos atuou muito bem. Então a gente vai torcer bastante para que não seja nada grave aí na contusão do Nino, que ele volte o mais depressa possível. Então, outro jogador aqui que pode ser dúvida, que é dúvida, né? Que pode ser um desfalque aí nesse jogo, já foi desfalque contra o América de Minas. Ele sentiu um problema muscular num dia antes da partida, não foi relacionado e fez falta, porque é um centroavante, JK, tô falando JK,
Ele é um jogador que joga uma função de centroavante, em que está Fred, Bobadilla e Abel Hernandes. Quando fica Fred de titular e as opções para a função de 9 são Bobadilla e Abel Hernandes, o time fica engessado. Só tem um jogador para fazer, um tipo de jogador para fazer aquela função ali como referência na área. Já o JK ele traz mobilidade, pode jogar como segundo volante, caindo pelos lados do campo, como falso 9, que é o mais interessante que ele faz. E é um jogador rápido, que muda as características do ataque do Fluminense. Você bota dois caras velozes pelo lado do campo e mais o JK, você ganha muito em velocidade, e ele ainda é dúvida para esse jogo de quarta-feira. Não está confirmada a presença dele, também vai ser avaliado nessa terça-feira. Uma boa notícia é o retorno do Matheus Martins. Matheus Martins estava cedido à seleção brasileira, ficou com a seleção sub-18 um bom período, né? Nós sentimos a falta desse jogador. Vira e mexe tinha algum torcedor comentando em lives ou em vídeos: cadê o Matheus Martins? Por que ele não foi relacionado? Mas o Fluminense tem esse modo de tratar a garotada da base. Quando a seleção brasileira convoca, é como se fosse um chamado importante, porque o Fluminense, a diretoria, Mário Bittencourt e Angione visam a venda futura desses jogadores e acham que a seleção brasileira vai ser uma grande vitrine para esses garotos. E dane-se a equipe principal se precisa desse jogador, se o Caio Paulista está em má fase, se não tem jogador de lado de campo, se tem o Luca como opção. Então nem aí. Primeiro, o foco é vender no futuro, e por isso o Matheus Martins não foi pedido a sua liberação. Às vezes, bem provável também o Marcão não viu tanta importância assim no Matheus Martins, mas desta vez ele é a opção sim para ser relacionado para esse próximo jogo. A gente vai ter o retorno do Luca, que estava suspenso no jogo contra o América. Daí vamos ver nessa dúvida cruel aí do Marcão se ele vai optar pelo Luca ou pelo Matheus Martins como opção no banco. Na minha opinião, no meu modo de ver futebol, o Matheus Martins não pode ficar fora de uma relação de banco de reservas no Fluminense. É um bom atacante, veloz, e o Fluminense tem muito a ganhar com ele entrando no segundo tempo. E para a gente concluir o nosso vídeo, nós tivemos a informação hoje sobre o interesse do Fluminense no Guerreiro. Guerreiro, né, jogou pelo Corinthians, campeão do mundo pelo Corinthians, fez o gol do título, depois jogou no Flamengo, está agora no Internacional, teve contusões seríssimas no joelho, ele não consegue emplacar uma sequência no Internacional, é reserva durante muito tempo, sempre com problemas de contusão, está se tratando de um problema no joelho, esse mesmo joelho que ele operou, está lá na Alemanha fazendo tratamento. Então um jogador envelhecido, na casa de 37 anos de idade, vai fazer 38 em janeiro, e o Fluminense quer trazer esse centroavante da idade do Fred para ser o substituto dele quando o Fred se aposentar. Aí é dose para mamute, né? Você tem o Abel, você tem o Bobadilla, que o contrato dele está terminando, eles estão saindo do clube. Em vez de você trazer um centroavante com mais mobilidade, com mais velocidade, você quer trazer mais centroavante, camisa 9. E esse esquema com jogadores, paradões, pivô, camisa 9, isso a Europa está abandonando aos poucos. Já tem um processo disso aí, de utilizar centroavantes com mais mobilidade. Falsos 9, tem seleções, é importante, que não jogam nem com camisa 9. Mas o Fluminense acha que esse é o caminho aí da referência na área. Mas graças a Deus o site Saudações Tricolores veio trazer tranquilidade para o coração da gente, porque eles informaram que realmente o Guerreiro foi oferecido ao Fluminense, já tem um mês isso, porém sua recente cirurgia no joelho, série de contusões e alta pedida salarial, ganhava quase 700 mil reais lá no Internacional, fizeram com que as conversas esfriassem e o Fluminense desistisse da negociação. O que me assusta é o Fluminense se interessar pelo Guerreiro, tentar ouvir, saber quanto ele queria receber de salário. É isso que me assusta, procurar um jogador na casa de 37 anos, se interessar por ele e depois se desistir da contratação devido ao alto salário que o jogador pediu. Parece uma inocência intencional, né? Como posso dizer assim, dessa maneira. Mas lamentável, o Fluminense ainda está procurando um jogador na casa de 37, 38 anos, como Daniel Alves e outros aí, um papo de outros jogadores na casa de 38, 40 anos. O Fluminense não saiu dessa ainda. Está na hora de baixar um pouquinho mais a idade desse elenco do Fluminense para a próxima temporada. Botar um time mais rápido, com mais intensidade, e principalmente o foco desse time precisa ser na armação, no meio de campo, e não ouço nada sobre
o Fluminense procurar meia armador camisa 10. Então é isso aí, vou terminando o vídeo por aqui, agradecendo a presença de todos vocês, mandando um beijão para cada um e pedindo que você deixe aquele like esperto e se inscreva aqui no nosso canal. Aguardo com a ajuda de todos. Seja membro. Show de bola? Tô indo nessa. Flui!